E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é subestimado por todos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde aquele que quer se tornar um cavaleiro de rank mestre ele precisa ser totalmente diferente, onde normalmente deve ser feito como uma espada. Porém o protagonista, conhecido como Joshua, ganhou o título de cavaleiro de lança lendário, se tornando grande herói, isso porque ele parou imediatamente a guerra civil com suas grandes habilidades. O maior cavaleiro de lança da história, mas o que ele menos esperava acontece. Ele acabou sendo traído por aqueles que ele protegeu com sua vida, mesmo ele nunca tendo desejo de roubar o trono, onde seu único objetivo era mostrar ao mundo a grandeza da arma conhecida como lança, mas ele acabou chegando a esse ponto de traição. Tudo isso porque eles tinham medo do seu enorme poder, com isso ele se tornou um enorme perigo para o império. Por causa disso ele é traído e morto por aqueles que ele considerava como seus companheiros. Porém para sua surpresa ele acaba acordando em outro local e logo ele descobre que se tornou uma criança, mas na verdade ele acabou voltando no tempo. E após descobrir isso ele fica muito animado, pois essa é uma nova oportunidade para ele e nesta nova vida ele vai ser muito diferente, pois desta vez ele não vai ser tão bonzinho como era antes. Com isso agora Joshua, no seu passado novamente vai trilhar um novo caminho. Como lendário usuário da lança ele vai treinar para recuperar seu poder completamente, mas como ele tem todo o conhecimento da sua outra vida ele vai ficar muito mais forte do que antes para ser capaz de se vingar daqueles que ele protegeu acreditando que eram seus companheiros. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde após o surgimento da realidade virtual tudo passou por uma mudança absurda. Isso tudo ficou conhecido como Interverso, onde possui vários conteúdos com vários temas desde de passado, passando pelo presente e o futuro, uma grande variedade de mundos diferentes. Por causa disso essa realidade virtual começou até a gerar carreiras em negócios e outros trabalhos. Com isso muitas coisas do mundo real passaram a ser substituídas por Interverso. Entre esses vários novos mundos existe um mundo do jogo conhecido como Heroes of Times. É um jogo sobre heróis chamados de jogadores que surgem em um mundo em crise. Com isso as pessoas podem vivenciar o mundo de fantasia como se fosse real. Com isso esse jogo ficou super popular, e entre eles está o protagonista, conhecido como Park, que tem o sonho de se tornar o melhor jogador profissional do mundo. Porém no mundo real ele é apenas um fraco que é chamado de lixo pelos seus colegas de classe. Com isso ele era frequentemente humilhado por eles. Porém isso era apenas no mundo real, pois na realidade virtual ele é um jogador muito habilidoso, onde seu personagem é capaz de usar várias classes como quiser. Com isso ele pode criar várias estratégias, e durante uma batalha contra o seu colega de classe que é muito poderoso é quando Park mostra suas grandes habilidades e sua grande inteligência, derrotando ele facilmente. Com isso Park, apesar de ser um perdedor no mundo real, no mundo virtual ele é um poderoso guerreiro capaz de derrotar habilidosos inimigos facilmente, e ele vai usar todas as suas estratégias para ser capaz de subir mais neste mundo de fantasia e com isso se tornar o número 1 deste jogo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Marchen, um jovem que acabou sendo salvo da beira da morte por uma mestre de artes marciais conhecida como Aran. Com isso ela acabou tornando-se professora dele, mas Marchen não queria batalhar, ele queria apenas viver uma vida tranquila. Com isso ele frequentemente fugia do seu treinamento, mas como ela colocou todo o seu poderoso ki passado em gerações dentro do corpo de Marchen para salvá-lo, com isso ele ganhou uma força extremamente grande, e por causa disso Aran quer treinar ele para que possa usar esse grande poder. Porém ele não gosta de batalhar e quer aprender a cozinhar apenas. Como ela passou todo o seu ki para ele, o corpo dela agora estava muito fraco e doente, mas ela não se arrepende disso, pois ela acredita que Marchen tem a capacidade de ficar muito mais forte e alcançar um nível maior do que o dela. Com isso, sem outras escolhas, ela decide levá-lo até uma biblioteca secreta, já que ele gosta de ler livros, onde possui várias técnicas ocultas de todos os artistas marciais do mundo. Com isso ela faz uma promessa com ele onde ela não ensinará mais técnicas a ele, mas em troca ele tem que ler todos os livros dessa biblioteca, pois ele possui uma poderosa técnica herdada, a habilidade que o tornará o mais forte apenas lendo livros, conhecida como a personificação dos contos. E como ele não gosta de violência, acabou aceitando. Quando ele pega um desses livros ele acreditaria que só tinha as técnicas, mas ele estava errado, pois eles possuem apenas histórias normais. Porém o que ele não sabe é que por causa da sua habilidade ele é capaz de aprender poderosas técnicas apenas lendo esses contos. E agora Marchen vai iniciar uma nova jornada, lendo vários livros para que possa ficar mais forte e com isso ser capaz de enfrentar poderosos inimigos que aparecerão.
Nesse próximo mangá a história inicia em um mundo onde uma invasão de monstros iniciou através de portais, que quase levou o mundo à beira da destruição. Por causa disso toda a raça humana estava desesperada e perdendo as esperanças, até que um dia um misterioso homem de uma raça desconhecida aparece e fala que é de uma aliança espacial multidimensional, e ele acaba fazendo um trato com os humanos, e com isso as pessoas começaram a despertar poderes capazes de bater de frente com esses monstros. Essas pessoas ficaram conhecidas como caçadores, e agora a humanidade tinha poder para enfrentar esses monstros, e após 10 anos de batalhas a humanidade saiu vitoriosa e reconquistou as cidades ocupadas pelos monstros. E agora a história segue 28 anos após esses eventos, com o protagonista conhecido como Lian, que é apenas um carregador no campo de batalha, e como ele não era um despertado só conseguia olhar os outros lutarem com os monstros. Porém um dia um poderoso monstro aparece onde até mesmo os caçadores não conseguiam derrotá-lo, e para salvar um de seus companheiros Lian acaba chamando a atenção do monstro para ele. Por causa disso ele começa a ser perseguido, e ele acaba levando um poderoso ataque, mas por algum motivo ele não ficou machucado, e após isso ele escuta uma voz na sua cabeça onde fala que o nível do monstro e dele são bastante grandes, e para sobreviver Lian acaba ganhando uma nova habilidade por um tempo, e com isso ele é capaz de matar o monstro. Após esses eventos uma garota aparece na sua frente e fala que vai começar a servi-lo, onde ela é conhecida como Kabis. Com isso Lian se tornou um despertado também, porém ele é diferente dos outros, onde ele é capaz de subir de níveis, matando monstros, e também ganha novas habilidades. E agora ele vai iniciar uma nova jornada onde ele vai caçar poderosos monstros para ficar mais forte, para que possa salvar o mundo de uma poderosa ameaça que se aproxima. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Jungo, um trabalhador assalariado, que apesar de não gostar muito do seu trabalho ele tinha uma vida normal. Porém tudo isso começa a mudar quando uma tela aparece na frente de todos os humanos. Essa mensagem é da própria Terra, falando que está trazendo notícias ruins. Ela fala que o universo determinou que a vida dela chegou ao fim, e pelos 42 dias próximos um procedimento de fechamento da Terra vai iniciar. Com isso todos têm que seguir as próximas instruções. A partir deste momento o caos se espalha por todos os lados, pois todos ficam desesperados acreditando que esse seria o fim do mundo para todos. Pouco tempo depois aparece outra tela com uma questão para responder, e após isso várias outras questões aparecem para todos. Após Jingle responder todas as questões ele acorda e percebe que todos os seus colegas de trabalho estavam desmaiados após responder as questões. Todos os seres humanos agora possuem um sistema de essência onde após morrer se transforma em uma bola, onde se outra pessoa pegar pode se fundir com a dele ficando mais forte. Essa essência também pode ser treinada conforme coleta mais, e se quiser resolver essa situação completamente tem que encontrar o Salvador e ajudar ele. E após alguns eventos a Terra decide que Jungo foi escolhido como Salvador, porém essa função pode mudar ou sumir. Com isso agora ele vai ter que iniciar uma nova jornada neste mundo à beira da destruição, onde ele vai ter que ficar muito mais forte, pois como agora ele é o Salvador muitos predadores vão atrás de matá-lo, e ele vai ter que aprender a lutar para ser capaz de sobreviver e salvar todo mundo.